A paz do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe desde já. Tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Eu quero trazer uma mensagem de Deus para você maravilhosa hoje. Fica ali no capítulo 19 de Mateus, no verso 29, e diz assim: também todos aqueles que deixarem casas, irmãs, pais, filhos ou terra por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e a vida eterna. Você entendeu? Há uma diferença. Receberão 100 vezes mais e a vida eterna. O que esse texto aqui fala, meus irmãos? Esse texto fala aqui de que quando uma pessoa muitas vezes decide seguir a Jesus, não necessariamente como o Jesus realmente de fato chamava alguns discípulos, e como foi o caso dos apóstolos, em que ele disse: siga-me, e deixa tudo para trás, né? E muitos homens deixavam a casa dos seus pais e seguiam a Jesus ali. Alguns até eram casados, como era o caso de Pedro. E por um tempo Pedro seguiu sem a companhia da esposa. E muitos observam isso e falam assim: nossa, que absurdo. Mas a esposa de Pedro, por exemplo, era temente a Deus. Tem uma série muito boa que eu estou acompanhando agora, você pode também acompanhar no seu YouTube, é grátis, chamada The Chosen. Eu vou colocar aqui uma legenda embaixo, você vai poder ver The Chosen, significa o escolhido ou os escolhidos. E é uma série que fala de Jesus recrutando seus discípulos. E é muito interessante que quando ele recruta Pedro, e Pedro vai falar com a esposa dele, todo ali temeroso, a esposa dele: finalmente, meu marido, você tem fé. Mas nem sempre é o caso, nem sempre é o caso, como foi o meu no início, quando eu decidi ir, decidi vir a ser cristão e aceitar a Jesus. Algumas pessoas da minha família não concordavam com aquele caminho. Concordavam também, eram cristãos, mas não gostavam da igreja em si, ou da congregação em si que eu estava indo fazer parte. Mas a Bíblia diz: venha como estás, venha conhecer o Evangelho, né? Aceite a Jesus e você vai. Muitas pessoas foram contra, alguns amigos meus também ficaram ali meio temerosos: não sei, não concordo. E existem casos mais extremos, agora já não foi o meu, onde realmente há uma força que te impede de aceitar a Cristo, te impede de buscar a Jesus. Esse estou falando de casos extremos, onde pessoas que quando decidem aceitar a Cristo são expulsas de casas, são jogadas para fora de casa, a contenda, a briga dentro de casa. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, esse verso ele vem trazer para a gente o entendimento de que Jesus tem promessas para essas pessoas. Todos aqueles que deixaram casas, irmãs, pais, filhos ou terra, abdicou de herança. Se você for para esse negócio de igreja aí, se você for, vai estar deserdado, e o cara vai. A esposa, muitas vezes, ou o marido não aceita, mas a pessoa está com Cristo, continua casada, está indo ali, está seguindo com Cristo. Geralmente, quando o homem quer ir, a mulher dificilmente consegue impedir. Mas há muitos maridos que impedem as esposas a ir a Cristo. Eu quero trazer uma mensagem para você, mulher, que se o marido impedir de ir à igreja, não for um cara cristão que não aceita, a Bíblia te dá essa ressalva. Não estou aqui a dizer que todos têm que sair por aí terminando relacionamentos por causa de Cristo. Mas a cristandade, a fé em Deus é muito superior a tudo isso. Aceitar a Jesus é uma palavra difícil, eu sei, pode até ter um assunto polêmico, mas Cristo promete nos dar muito mais, 100 vezes mais. 100 vezes mais. A Bíblia até fala, para nos casos em que as mulheres são cristãs e os maridos não, Paulo explica como é que a mulher consegue ajudar a converter o marido. Você vai encontrar ali esse texto em 1 Pedro, no capítulo 3, do verso 1 ao 5, e também em 1 Coríntios, do capítulo 7, verso 14. No 1 Coríntios, você vai ter a seguinte afirmação, de que a mulher santa purifica o marido. Mas o texto realmente
que vai dizer como é que você deve converter o seu marido, como é que a mulher consegue ganhar aquela alma para Cristo, e fica ali em 1 Pedro, no capítulo 3, do verso 1 ao 5, talvez um pouco adiante, onde ele diz que o exemplo da mulher cristã é muito superior a qualquer coisa que ela possa dizer. Porque às vezes na palavra a mulher não vai ganhar discussão. Dito isso, eu acompanhei alguns exemplos onde algumas irmãs de fé deixaram de ir congregar nas igrejas, porque diziam assim, o meu marido não deixa que eu vá, o meu marido atrapalha, o meu marido interfere. É uma luta, eu sei, mas vale mais obedecer a Cristo, meu irmão. Se Cristo deixou, não estou dizendo para você sair de casa, ir para a igreja e ficar brigada, não. Deus deixou um manual para como é que você vai se portar nesses casos. E Paulo até traz ressalvas depois mais radicais. Só que, claro, cada caso é um caso. Mas deixe-me dizer uma coisa mais simples que muitas vezes atrapalha. Tem gente, não só nesses casos mais complicados, mas tem gente em casos muito mais simples que não vão à igreja. É o caso, deixa-me só arrumar a câmera aqui assim, isso. Esse é o caso de pessoas em que deixam de ir à igreja para ir no aniversário. Deixam de ir na igreja para poder ir no churrasco. Deixam de congregar em Cristo para poder ir passear no parque. Sendo que essa pessoa poderia fazer isso em outros dias. Há muitos casos desse dentro da igreja. Há muitos casos desses. Se você vai brigar com o teu marido, o que você faz? Desconta em Deus. Não vou para a igreja, estou com raiva do meu marido, não vou para a igreja. Estou com raiva, não vou mais. Perde a vontade. O inimigo, ele consegue trabalhar no coração das pessoas de maneira tremenda dessa maneira. Casos em que são casos banais, às vezes, para poder assistir uma novela, para ver uma série. E há casos um pouco mais polêmicos também, que seriam aquelas pessoas que chegam cansadas do trabalho e decidem não ir. Mas, sendo uma festa, com certeza essa pessoa se animaria para ir. Meu irmão, não tem lugar mais gostoso do que você estar na presença de Deus. Festejar com Deus. E eu te digo, aquela pessoa que por acaso ficar sozinha, por causa do Evangelho, talvez você não esteja indo, talvez a sua decisão esteja atrapalhada por questões de herança. É uma herança que você não quer perder, tem medo de ser tirado dali. Pela lei não é tão simples assim uma pessoa ser deserdada. Pronto, mas não sendo o caso, tem pessoas que não querem brigar com seus esposos, tem pessoas que não querem brigar com seus filhos, brigar com seus pais, que acham que o negócio de ser crente é tudo loucura. Às vezes você vai na igreja, escuta uma palavra, mas é isso, a mensagem de Deus para a gente é essa. Aqueles que deixarem casas, irmãs, pais e filhos, terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais. Vírgula. Né? Outra coisa que receberá, e a vida eterna. Então, Deus quer te dar 100 vezes mais para você vivenciar aqui. Quando Jesus estava pregando em uma casa e do lado de fora estava lá a mãe e os irmãos deles, os irmãos daqui da terra, Maria junto com os irmãos, dizia assim, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querem te ver. Jesus disse, meus irmãos e minhas mães são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. Todo aquele que deixa a tua casa e os empecilhos da sua família para poder seguir a Cristo, porque Cristo é muito mais importante que qualquer família que você tenha na terra, qualquer amigo que você tenha na terra, qualquer coisa que você tenha na terra, esse terá 100 vezes mais. Dentro da própria igreja você vai encontrar irmãos. Dentro da própria igreja você vai encontrar pais, mães, pessoas que te acolhem, pessoas que te abraçam. E se você não está encontrando isso na igreja em que você está congregando, alguma coisa errada há nesse meio cristão. E nós, como os cristãos, devemos abraçar as pessoas. É por isso que nos chamamos de irmãos. Não é só porque todos nós somos filhos de Deus. Porque nós temos que ter amor pelas pessoas. Você sabe que aquele teu irmão está vindo para a igreja e ele agora está isolado. As pessoas isolaram ele por causa da decisão. Você vai abandoná-lo? Não. Tu tem que abraçar. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. E o que a Bíblia diz? Lá em Eclesiastes, no capítulo 4 e no versículo 9 em diante, você vai encontrar o seguinte, a afirmação de que é melhor haver 2 do que 1.
Muitas pessoas entendem esse versículo como falando de casamento, mas não só. Isso aqui está falando de companheirismo do cristão. E se você for perceber, num verso mais à frente, vou falar de 2 homens. E não está falando aqui de um relacionamento homoafetivo, está falando de companheirismo. Veja bem, é melhor haver 2 do que 1, porque se os 2 trabalham, juntam e crescem mais rápido. Porque se um cai, o outro poderá ajudar a levantar. Aquele que estiver sozinho e cair, esse tenderá muito mais sofrimento a levantar. É muito melhor 2 no frio do que 1, porque podem dormir juntos, próximos e se aquecerem. Aquele que estiver sozinho não poderá se aquecer dessa forma. E é muito melhor haver, e agora a Bíblia usa o exemplo de 2 homens. 2 homens, quando for repelir um ataque, porque se estivesse sozinho, talvez não conseguisse se defender. Você entende, meu irmão? A Bíblia fala de união, a Bíblia fala de unidade, a Bíblia fala de companheirismo, a Bíblia fala de fraternidade entre os irmãos, é o amor ágape. É você abraçar o teu irmão. É você saber que também Deus tem uma promessa para você, que não aceitou Jesus ainda, porque a sua família é contra. Meu irmão, eu sinto muito que tenha que ser assim, mas enfrenta. Agarra em Jesus Cristo. Não estou falando para você poder ficar brigado com tua família. Ora. Aceita Jesus? Ora. Busca. Tenta sempre achar o melhor jeito. Seja um pacificador. Mas em verdade eu te digo, a Bíblia diz em Mateus 19, 29 que há uma promessa para essas pessoas. Há uma promessa muito maravilhosa que ele encontrará 100 vezes mais. Você encontrará pessoas que te abraçarão, caso a sua família não aceite. E ore, continue orando, porque eu tenho certeza que se da sua família você tem esse caso, quer dizer que você pode ser o primeiro cristão para depois salvar toda a sua família. Toda a sua família verá através do seu exemplo que Jesus está contigo e que elas também podem ter Jesus na vida dela. Se já tem pessoas cristãs na sua família, como na minha também há, meu irmão, dê glória a Deus, eu fico muito feliz. Hoje uma tia minha disse que todos os dias ora por mim. Quando eu tinha 4 anos de idade, ela me ensinou a fazer a oração do Pai Nosso. Todos os dias, antes de dormir, ela me ensinava a oração do Pai Nosso. Com 4, 5 anos de idade. Eu sou muito grato a Deus por ter colocado essa pessoa maravilhosa na minha vida. Porque eu sei o quão importante é esta oração. E além do que, caso você seja novo convertido e não sabe orar, faz a oração do Pai Nosso, essa todos nós sabemos. E se você não sabe, vá lá no livro de Mateus, que Jesus nos ensina a fazê-la. E vamos fazê-la agora, amém? Vamos juntar nossas mãos e vamos orar a Deus, agradecendo por este momento, agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos, dividindo essa palavra de Deus, e compartilha com aquela pessoa que tem esses dilemas na vida dela, ou até mesmo compartilha com quem você sabe que tem família. Todos nós temos família. E se você não tem, Deus vai te arranjar famílias maravilhosas ainda nesta terra e a vida eterna. Amém? Não esqueça, Mateus 19, 29 tem uma promessa maravilhosa para você que está nessa dúvida de aceitar a Cristo por causa disso. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, que santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Grandioso Pai, venha o teu reino, que seja feita a tua vontade de que nós não estejamos sozinhos, porque a tua palavra diz que não é bom estar só. E o Senhor sempre arranjará pessoas para estar ao nosso lado. Sentir a tua presença, Deus, é maravilhoso. Sentir a tua presença na oração, sentir a tua presença em um louvor, mas sentir a tua presença no próximo. Ah, Cristo, isso é maravilhoso. Sentir um abraço humano que muitas vezes nós precisamos. Quantas pessoas no mundo de hoje em dia, onde há tanta depressão, tanta ansiedade, notícias correndo o tempo todo, pessoas se odiando, e no final das contas nós podemos achar pessoas que possam nos dar o braço, que nos pode dar um abraço em teu nome, Cristo Jesus, e dizer assim: Jesus te ama, e sentir a tua presença no outro. Oh, Cristo Jesus, queremos sim muito. Queremos mais amigos em Cristo, queremos mais irmãos em Cristo, queremos mães, filhos. Envia, Deus, como a tua palavra diz, mais pessoas para congregar ao nosso lado, porque, como diz a tua palavra em Eclesiastes, é muito mais difícil um cordão se romper quando ele tem 3 fios do que quando ele apenas tem um fio sozinho.
Perdão. E se nós cairmos por acaso, haverá ali a oportunidade de um levantar e ajudar o outro. Oh Cristo Jesus, as suas promessas são maravilhosas, porque além de tudo isso, nos oferecer 100 vezes mais quando deixamos e quando abrimos mãos de terras, de casa, de filhos, de mãe, de pai, de irmãos. Abrir mão, não estamos deixando de congregar com eles, não estamos deixando de amá-los, mas às vezes as situações da vida nos afastam. O Senhor deixa essa promessa linda, maravilhosa, que além de conseguir tudo isso em Cristo, nós teremos a vida eterna. Seja feita então, Deus, a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia não deixe faltar. Não deixe faltar. Precisamos todos os dias comer, meu Deus do céu. E nós sabemos que o Senhor é bom e o Senhor nos provê. Aleluia, Senhor. O pão de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas ofensas, como temos perdoado as pessoas que, por palavras e muitas vezes até mesmo fisicamente, nos têm ofendido. Não nos deixe cair na tentação de devolver tudo isso, meu Deus. Não nos deixe cair na tentação de ser igual. Mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino, a glória, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Meu irmão, Deus abençoe você desde já. Dá uma curtida nesse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.